dúvidas sobre o andamento do curso? Bem difícil. Difícil? E algum professor de laboratório já chegou a falar com vocês ou não? Ô, Não? professora, Oi. minha dúvida é sobre esse e-mail institucional aí. Que e-mail? Tem que entrar por ele? Como que é? Vocês Ele fizeram? mandou um e-mail, eles criaram um e-mail pra gente, mas eu também não sei como que entra. Ah, não, Professor. gente, por enquanto, não. A Unip pediu para vocês criarem, né? Não, eu vou explicar aqui Não, pra acho que já galerinha tá criado, rapidinho. não? Ô, galera, na hora que você entra ali nas configurações, tem um perfil, aí vocês trocam o perfil, eles vão pedir para você entrar pelo o e-mail institucional que tem lá na hora que você abre o Unip, o site da Unip. Aí você cria como se estivesse criando o e-mail mesmo para o Zoom. Aí na área, quando você entra pelo Word na Unip lá, tem o Outlook, que é tipo um e-mail. É quase como se fosse o Gmail do Google. E aí vai estar escrito lá para você ativar. Vai ter uma mensagem do Zoom para você ativar. É só ativar, colocar a senha e já era. Eu fiquei travado um tempo até eu lembrar. Nossa, mano, o Outlook do Microsoft. Mas esse e-mail, o David, esse e-mail vocês Eles que dão pra criaram gente. ou alguém criou para vocês? Eles dão É um pra e-mail gente. que fica no login quando a gente entra no site da Unip. Embaixo do nome tem o e-mail institucional, nome, sobrenome, @aluno.unip.br. Entendi. E eles querem que vocês entram com esse e-mail no Zoom, é isso? Isso. Ah, tá. Provavelmente seja para contar mesmo a presença dos alunos, para os professores não terem que ficar fazendo a chamada, aquela contagem, né, durante a reunião. Não, beleza. Gente, tá tudo certo, a gente pode começar a nossa aula, temos poucos alunos ainda, né? Como a lista de vocês ainda não atualizou no sistema, vocês têm noção de quantos vocês são na sala? Quantos alunos? Mais ou menos. Então, a professora Hum, foi separado por 3 turmas, né? sim. Aí eu fiz a soma aqui das 3 turmas, deu 93. Porque agora vocês estão todos juntos de novo, né? Isso, e também entrou 14, né? Tá. Entendeu? Aí já somando com os 14 deu 93. Então tem muitos alunos que não estão entrando nas aulas online. Vocês têm os contatos desses alunos? Então, eu acho que creio que todos estão no grupo já. E vocês sabem o motivo porque nem todos estão assistindo às aulas, se é por causa de, sei lá, não ter meio de internet ou alguma coisa do tipo? Não, aí não. Ninguém questionou nada. Tá. Não, eu estou perguntando porque a coordenação pede para a gente ver, tá bom? Como que estão as salas, a quantidade de alunos. Assistindo a aula aqui de cima, moleque. Sou louco lá mesmo, hein? Se tem muitos alunos que estão com dificuldade de entrar por algum motivo, porque querendo ou não, essa semana as aulas já começam firme, né? Já começam assim, sérias, então, para os alunos não irem perdendo. Por isso que eu estou perguntando, tá, gente? Se vocês souberem, vocês têm que ir passando isso para nós. Por exemplo, professora, tem alunos que estão reclamando que não estão tendo acesso, alguma coisa do tipo. Vocês passam isso para nós, se alguém chegar a falar para vocês no grupo, para a gente passar isso para a coordenação. Tá? Peraí que tem gente falando no bate-papo. Deixa eu ver aqui. É sobre o e-mail. Então, acho que a gente pode começar a aula. O que vocês acham? Estamos poucos Professora, alunos. Oi. outra dúvida também é... Por que tem 2 aulas abertas? Qual que é a que a gente tem que entrar? 2 aulas abertas da minha, do Zoom? Não, tem a química também, a química básica. No mesmo horário que a minha? Isso. Então tem coisa errada. Oi. Qual que é o seu e-mail, Mara? Qual que é o seu e-mail? Hã?
Tem uma aula, mãe. Arroba Hotmail? Então, deixa eu perguntar para vocês, mas essa aula que está em aberto, de química, que vocês perguntaram, tá tendo professor com aula ou ela só tá com o link dela só? Tem outros alunos, eu tô achando que é pro terceiro semestre, quarto semestre, eu acho, não tenho certeza. Ah, então não deve ser para a turma de vocês, tá, gente? Porque a nossa aula não tem divisão de turmas, tá? A turma toda tem que estar assistindo a minha aula, tá bom? Nosso horário de química é 8h45. Ah, então 8h45, tudo bem. Aí a turma toda pode ser que esteja com química às 8h45. Mas agora no meu horário é a turma toda, tá? Professora, Oi. só uma dúvida aí, antes de começar a aula, a respeito do e-mail institucional para contar presença, eu mesmo não consegui ainda ativar o e-mail institucional, para eles começar a contar presença só quando todo mundo tiver ok. Sim, não estamos contando ainda, tá? Podem ficar tranquilos. O sistema ainda não está totalmente atualizado, ainda não está contando, essa semana ainda não. Vamos ver até a semana que vem como vai estar as coisas, provavelmente a partir da semana que vem, tá bom? Então, gente, sigam a planilha, porque essa planilha veio da Denise, tá tudo certinha, tá? Ô, Turati, manda naquele grupo mais exclusivo lá, esses links, fazendo favor. Tá lá já. Então vocês procuram lá e ficam com isso em mãos, tá bom? Vamos começar? Vamos, chega o Todd aí, professor. Vamos lá. Então, ó, gente, só um recado antes de eu começar a aula. Todo mundo fecha o microfone, por favor, para não dar interferência. Eu vou iniciar a aula e aí eu vou pedir um favor para vocês, tá? Para vocês só me interromperem se for dúvida do que eu estiver falando, tá bom? Se for alguma outra dúvida que não tenha nada a ver, espera eu terminar a aula e no finalzinho da aula vocês perguntam, tá? Então, só interrompam se for dúvida daquilo, ok? Vamos lá. Só abrir aqui. Gente, ó, a gente vai... eu vou colocar desde o início de novo, da semana passada, tá? Semana passada ficou um pouquinho conturbado, né? Porque eu caí várias vezes, a internet caiu, demorava para voltar, então a aula ficou meio quebrada, aí depois eu tive que correr um pouquinho. Então eu vou começar desde o início, só não vou dar o plano de ensino, mas eu vou repassar o que eu falei a aula passada e vou dar continuidade, tá bom? Então, a nossa parte teórica é cinemática, como eu já falei para vocês na aula passada. Plano de ensino eu já passei, já conversamos sobre isso. Então, eu vou repassar rapidinho, só um resuminho do que eu já falei a semana passada. A mecânica, vocês sabem que é o estudo do movimento dos corpos. Então, a gente estuda movimento e repouso de qualquer tipo de corpo. A cinemática é uma parte, né, da mecânica que vai estudar o movimento desses corpos, geralmente das partículas, porque vocês vão ver que a gente tem que analisar se o corpo é um corpo extenso ou é uma partícula ou um ponto material, porque isso vai fazer diferença na hora da gente resolver um exercício, na hora de fazer uma análise de estudo, tá bom? Se o corpo for um ponto material ou uma partícula, a gente não precisa levar em consideração as dimensões dele. Ou seja, a gente despreza. Tá? Não leva em consideração as dimensões. Sempre lembrando que eu tenho que analisar as características e as variáveis do meu corpo em relação ao ponto referencial. Né? Lembra que eu falei?
sempre, meu corpo está em repouso ou meu corpo está em movimento em relação a quê? Então, a que referencial? Isso eu tenho que sempre estar levando em consideração. Se o meu corpo for um corpo extenso, eu tenho que levar em consideração as dimensões dele. Ou seja, comprimento, largura, altura, tenho que levar em consideração, porque isso aí, ele vai interferir no meu estudo. Até dei alguns exemplos, né? O barco, quando ele está no Oceano Pacífico, ele é indiferente em relação àquele referencial. Então, ele vai se comportar como uma partícula. Ou um barco, quando ele estiver ancorado num porto, parado, estacionado ali, ele já vai ter as suas dimensões levadas em consideração, porque ele vai interferir. Então, ele já é considerado um corpo extenso. Aí a gente vai estudar em cinemática, repouso ou movimento. Então, se o meu corpo estiver em repouso, a posição dele não vai mudar em relação a um determinado referencial. Se o meu corpo estiver em movimento, a posição dele muda no decorrer de um tempo, no intervalo de um tempo, em relação a um determinado referencial. Esse referencial pode ser um corpo, pode ser um lugar, pode ser sei lá, qualquer coisa que a gente adote para analisar aquele fenômeno, aquele estudo em relação a ele. Até eu dei o exemplozinho das figuras para vocês. O ônibus, as pessoas que estão dentro desse ônibus estão em movimento junto com o ônibus em relação a uma pessoa parada na rua. Já na segunda figura, as pessoas que estão dentro do ônibus estão em repouso em relação umas às outras, mesmo o ônibus estando em movimento. Trajetória, a gente entende por trajetória uma linha que vai determinar todas as posições que o corpo vai passar, né, quando ele estiver em movimento, sempre em relação a um determinado referencial. Então, eu tenho aqui uma trajetória desenhada. Eu tenho o corpo passando pela posição 1 no tempo 1, o corpo passando pela posição 2 no tempo 2, o corpo passando pela posição 3 no tempo 3, o corpo passando pela posição 4 no tempo 4 e assim por diante. Então, as posições em determinados instantes, isso vai nos dar uma trajetória, que é uma linha gerada pelo movimento de um corpo. Nós temos dois tipos de movimento, que é o movimento retilíneo e o movimento curvilíneo. O movimento retilíneo, a trajetória é uma reta, tá? Uma linha reta. O movimento curvilíneo, a trajetória é uma curva. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei acima, dessas trajetórias, aqui, é um movimento curvilíneo, tá? Que fazem curvas. Deslocamento escalar é uma medida que vai representar uma distância entre um ponto, uma posição inicial e uma posição final do meu corpo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma partícula qualquer com uma velocidade média no início. Então, eu tenho uma posição inicial num tempo 1, que é o tempo inicial, tá? Essa partícula, ela vai se deslocar até uma posição final, que vai ser o final da trajetória, num tempo 2, que é o meu tempo final. Esse deslocamento entre o início e o fim é o meu ΔS, tá? Então, ele é chamado de ΔS, que é o deslocamento final menos o deslocamento inicial. Então, sempre, gente, que falar variação, ou variação do tempo, ou do deslocamento, tem que fazer essa diferença entre os pontos finais e os pontos iniciais, tá? Eu tô falando isso porque a hora que chegar em velocidade média, aceleração média, vocês vão ver que tudo é variação. Então, essa variação tem que levar em consideração os pontos de início e de final da trajetória. Se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não. Bom, aí eu acho que nós paramos aí, né? Na aula passada.
velocidade média escalar, ou escalar média, que é a mesma coisa. O que a gente entende por velocidade? Velocidade é a rapidez que um corpo vai realizar um percurso, vai realizar uma trajetória. E a velocidade é uma grandeza que, matematicamente, ela tem uma relação entre o espaço e o tempo. Então, velocidade escalar média é sempre a variação. Então, é essa equação aqui, ó. É essa equação. Isso aqui, gente, vocês precisam guardar e saber de cor e salteado, tá? Porque a gente vai usar muito o semestre todo e vocês vão usar durante o curso todo de engenharia. Então, a velocidade média é dada por variação do espaço pela variação do tempo. Estão vendo que todas essas grandezas são variações. Então, eu tenho que saber a representação, velocidade média. Então, Vm é a velocidade média escalar. O ΔS é a variação do espaço. O ΔT é a variação do tempo. Falou em variação do espaço ou variação da posição, que é a mesma coisa, é posição final, ou espaço final, menos posição inicial, ou espaço inicial. Do tempo, variação do tempo é tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Até aqui alguém tem alguma pergunta? Vou só olhar aqui no bate-papo, porque tem gente chamando. Ah, tá. Quem entrou depois não consegue ver o material compartilhado, gente? Pessoal, todo mundo está assistindo a aula? Tá vendo que eu compartilhei a aula? Tá, Sim. normal. Sim. Normal. Tá. Sim. Pera, o que seria? O slide, né? O slide, é. Ah, tá, sim, normal. Tá. Então, vamos dar continuidade. Então, equação da velocidade média ΔS por ΔT, variação do espaço pela variação do tempo. Todo mundo tira o microfoninho aí para não dar interferência. Aí, as transformações. Isso aqui, gente, falei a semana passada para vocês e vou falar de novo. Isso aqui é muito importante, tá? Transformação vocês vão usar muito e tem que saber unidade, tá? Aluno que não sabe unidade perde ponto em prova. Então, tem que saber que a velocidade é dada em metros por segundo, que o deslocamento no sistema internacional, tá? A maioria das vezes aparece no sistema internacional. O deslocamento é dado em metros e o tempo é dado em segundos. Isso no sistema internacional. Mas pode aparecer em outras grandezas. Eu tenho que saber de transformar. Aparece muito quilômetros por hora para transformar em metros por segundo ou vice-versa. Então, por exemplo, se a minha velocidade for dada em quilômetros por hora e o meu exercício pedir em metros por segundo, eu tenho que saber que Ai, gente, meu mouse está sumindo toda hora. Peraí. Deixa eu achar ele aqui. Eu tenho que saber que um quilômetro tem 1000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Quando eu faço essa simplificação, eu tenho uma razão de 1 por 3,6 metros por segundo. Com essa razão, eu consigo fazer a minha transformação. Se eu quiser transformar metros por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Se eu quiser transformar quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir por 3,6. Então, para não ter que sempre fazer essa continha anterior, guardem essa relaçãozinha de multiplicação ou de divisão por 3,6, que não tem erro, tá? Aí, aqui eu já coloquei os tipos de movimento para vocês, tanto para velocidade quanto para aceleração. Mas esses tipos de movimento, gente, a gente vai começar a analisar eles com exercícios de gráficos, tá? Por quê? A gente olhando assim, não dá para a gente ter uma forma concreta do tipo de movimento. Então, eu preciso saber analisar esses movimentos, se é progressivo, se é retrógrado, por gráficos. Só que gráficos a gente vai chegar um pouquinho mais lá na frente.
Então, eu só coloquei a teoria, mas os exercícios para a gente enxergar vai ser com os gráficos mais lá na frente. Mas vocês precisam saber, quando a minha velocidade média for positiva, o meu movimento é progressivo e o meu espaço vai aumentar, vai ser positivo. Quando a minha velocidade média for negativa, o meu movimento vai ser retrógrado e o meu espaço vai ser negativo, vai diminuir, tá? Isso vai ficar mais explícito quando a gente fazer exercício de gráfico, mas precisam guardar isso aí. Aceleração escalar média. Acho que isso aqui a gente não chegou a entrar aula passada. Bom, já vimos a velocidade, já sabemos o que é velocidade, qual é a equação de velocidade. Agora, o que é a aceleração? A aceleração vai ser uma relação entre a velocidade, que nós já conhecemos, e o tempo. Então, a aceleração escalar média é dada pela variação da velocidade dividida pela variação do tempo, tá? Essas são as descrições, então, que vocês precisam saber a representação e precisa saber o que eu já falei, que variação de qualquer grandeza, nesse caso, variação da velocidade, é a velocidade final menos a velocidade inicial. E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Ok? Então, no sistema internacional, a aceleração, gente, na verdade, ela sempre vai estar, na maioria das vezes, no sistema internacional. Por quê? Quando o exercício te pede aceleração no sistema internacional, você já tem que ter transformado a velocidade no sistema internacional, que a gente já sabe transformar. Então, a partir do momento que a gente já transformou a velocidade, o tempo é muito fácil transformar em segundos, todo mundo, né, acredito que saiba transformar tempo, 1 hora em segundos, 1 minuto em segundos. Então, a aceleração, na maioria das vezes, ela já vem no sistema internacional e ela é dada por metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração, tá? Metros por segundo ao quadrado. Agora, o tipo de movimento. O tipo de movimento que nós também vamos conseguir analisar nos gráficos, mas que precisamos saber quando eu vou analisar movimento de aceleração, o tipo de movimento com aceleração, eu tenho que analisar com a velocidade juntas. Senão eu não consigo analisar o movimento, tá, gente? Senão o movimento sai errado. Então, prestem bem atenção no que eu vou explicar para vocês agora, ó. Quando a minha velocidade for positiva, para ter aceleração, as minhas velocidades precisam ser positivas, tá? Só que aí eu preciso analisar aceleração positiva ou negativa. Então, ó, velocidade positiva e aceleração positiva, o que a gente sabe por regra matemática? Sinal positivo com positivo vai me dar positivo. Então, eu vou ter um movimento... Cadê meu mouse, gente? Peraí. Eu vou ter o meu movimento positivo. Se o meu movimento for positivo, eu chamo ele de acelerado. Movimento acelerado. Tudo bem? Mantendo a minha velocidade positiva sempre, só que agora eu mudei. Agora a minha aceleração deu negativa. Sabendo matematicamente as regrinhas de sinais, positivo com negativo vai me dar negativo. Então, o meu movimento vai ser negativo. Então, eu chamo ele de retardado, movimento retardado. Então, perceberam esse joguinho? Eu tenho que analisar a velocidade e a aceleração. Velocidade e aceleração, sempre juntas, faz o jogo de sinal matematicamente, que vocês já aprenderam, para vocês analisarem se o movimento é acelerado ou retardado. Então, tem que guardar, tá, gente? Só um minutinho, tem que guardar. Velocidade é movimento progressivo ou retrógrado. Aceleração é movimento acelerado ou retardado.
Alguém ia fazer alguma pergunta? E se a velocidade média e a aceleração forem negativas? Então, isso aí a gente não vai ver agora, tá bom? Ah, E, ok. por enquanto, o nosso movimento é só velocidade positiva por enquanto, junto com a aceleração. Tá bom? Então, Professora. esqueçam isso por enquanto, senão vocês vão confundir, tá? Guardem isso que é o nosso foco agora. Tá bom? Ô, professora, no Pode caso, falar. para resolver um exercício desse tipo, eu preciso observar o sentido. Precisa observar o sentido, se a posição do corpo está aumentando, se a posição do corpo está diminuindo, a velocidade, ok, positiva, aí a aceleração. Se o corpo está acelerando ou desacelerando. Por isso que eu quero mostrar isso para vocês no gráfico, tá? Por isso que eu não quero adiantar as coisas até passar os gráficos, porque senão vocês não vão entender, gente. Isso aqui, olhando, é muito abstrato. A gente não consegue ter essa noção, mas no gráfico fica muito concreto, tá? No gráfico de movimento uniformemente variado, a gente consegue consegue enxergar esses movimentos bem mais facilmente, tá? Por isso que eu estou passando a teoria, mas os exercícios vão ser só na hora que entrar os gráficos. Tudo Ok. bem? Obrigado. Vamos por partes. Vamos por partes, para não confundir. Vamos lá. Bom, aí aqui eu coloquei para vocês, gente, deixa eu tirar aqui da frente. 2 exercícios bem básicos de velocidade média e de aceleração média antes de entrar nos exercícios mais aprofundadinhos, tá? E antes de entrar em movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então, ó, exercício 1. Uma partícula percorre uma distância de 1.500 metros em 300 segundos. Então, ele me deu a distância, o ΔS, o deslocamento da partícula, e me deu o intervalo de tempo, em 300 segundos. Se vocês repararem, isso já está em metros, já está em segundos, então já está no sistema internacional, tá? Determine a velocidade escalar média no sistema internacional e em quilômetros por hora desse percurso. Então, ele quer que você dá nos 2 sistemas. Quer velocidade média? Vou usar a equação de velocidade média normalmente. Velocidade média, o ΔS por ΔT. Variação do espaço pelo tempo. A variação do espaço ele já me deu completa, né? 1.500. A variação do tempo também me deu o intervalo de tempo completo, 300. 1.500 por 300, 5. Sistema internacional, metros por segundo. Então, aqui, ó, já saiu em metros por segundo, 5 metros por segundo. Só que ele também quer em quilômetros por hora. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3,6. Aqui, ó, que foi a regrinha que eu dei lá atrás. Então, 5 vezes 3,6 vai dar 18 quilômetros por hora. Tudo bem? Então, a gente tem no sistema internacional 5 metros por segundo e em quilômetros por hora que eu só usei aquela regrinha de transformação. Demos as respostas dos exercícios. Tudo bem? Professora, Oi. onde que você tirou esse 3,6? É o 3,6 lá atrás, da regrinha que eu dei. Ah, não, tá. Entendi. Aham, Esse entendi. aqui, ó. Esse aqui, Sim, ó. para transformar, Lembra? entendi. Tá? Então, guarda essa regrinha aqui que vocês vão sempre usar. Ó. Metros por segundo para quilômetros por hora, vezes 3,6. Aham. Quilômetros por hora para metros por segundo, dividido por 3,6. Tá bom? Posso para o segundo? Professor, Oi, pode falar. você falou que quando vai transformar de metros por segundo por quilômetro por hora, é dividido, não é? Não. Aqui, ó. Metros por segundo para quilômetros por hora, vezes 3,6. Tá vendo aqui? Aqui, ó.
metros por segundo para quilômetros por hora vezes 3,6. Quilômetros por hora para metros por segundo dividido por 3,6. Então, a gente está usando a primeira opção aqui, ó. Uhum. Tá? Tá Tudo bom. bem? Tudo bem. Pronto? Mais alguma dúvida, gente? Eu posso para o segundo? Marcha. Vamos lá. Segundo exercício. Um motorista está dirigindo seu automóvel a uma velocidade escalar de 30 metros por segundo. Também já está no sistema internacional. Então, aqui ele me deu a velocidade, tá? Quando observa adiante um buraco e pisa no freio, reduzindo a sua velocidade para 10 metros por segundo, no intervalo de tempo de 4 segundos. Qual a aceleração escalar média do automóvel durante a freada? O que a gente percebe aqui? Que ele deu duas velocidades. A velocidade inicial, todo mundo enxerga isso? Que é 30 metros por segundo, a hora que o automóvel inicia, a velocidade inicial. A velocidade final, ele vê o buraco, freia, diminui a sua velocidade para 10 metros por segundo. Então, esse 10 metros por segundo é a velocidade final. Aí, nós temos a variação da velocidade final e inicial. O tempo, ele me deu um intervalo de tempo só. Então, eu não tenho variação de tempo. Ele fala que é 4 segundos nesse intervalo entre uma velocidade e outra. Sabendo que a equação da aceleração é a aceleração média é igual variação da velocidade pela variação do tempo. Variação é o quê? Velocidade final menos a velocidade inicial, tempo final menos o tempo inicial. Qual é a velocidade final? Ele fala que o carro freia e vai para 10 metros por segundo. Qual é a velocidade inicial que o carro estava antes de ver o buraco? 30 metros por segundo. Então, a final menos a inicial. Dividido, como o tempo ele me deu um intervalo, então dividido por 4. Faço primeiro a minha continha de cima. 10 menos 30 vai dar menos 20. Menos 20 dividido por 4 vai dar menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por que deu uma aceleração negativa, gente? Porque o carro desacelerou. Ele estava numa velocidade alta entre aspas, né? Numa velocidade maior. Aí ele viu o buraco, freou, desacelerou, foi para uma velocidade menor. Por isso que essa desaceleração vai me dar um sinal negativo, tá? Uma aceleração negativa. Professora, Oi, pode falar. aqui, ó, no tempo final menos o tempo inicial, lá embaixo só usa 4. 10 menos 30 dividido por 4. Só usa o 4 porque ele só me dá um tempo só? Ele já te deu o intervalo de tempo total, tá? Ele poderia ter falado assim, ó, um automóvel a uma velocidade de 30 metros por segundo, por exemplo, num tempo de 2 segundos, vê o buraco, freia, vai para uma velocidade, desacelera para uma velocidade de 10 metros por segundo, num tempo de 4 segundos. Se ele tivesse falado isso, você teria que usar o tempo inicial e o final para fazer a diferença, tá? Entendi. Como ele já te deu o intervalo de tempo, ele simplesmente falou assim, que ele diminuiu, desacelerou no intervalo de tempo de 4 segundos. É como se ele tivesse considerado o tempo inicial 0 e o tempo final 4 segundos. Deu para entender? Deu sim. Aí você já sobe o 4, tá? E caso, tipo assim, o exercício pede o tempo em outra escala, em horas, vamos supor, eu tenho que transformar. Tem que transformar para segundos. Tem que saber transformar, tá? Entendi. Obrigado, Um professor. minuto, se for em minuto, faz regrinha de 3. 1 minuto, 60 segundos. Se for em horas, 1 hora, 3.600 segundos. Aí você vai trabalhar com regrinha de 3. Aí tem que transformar, tá? Entendi. Professora, só para perguntar. No caso aí você só colocou menos 5 metros por segundo ao quadrado.
No caso, para fazer a conta, tem que sempre fazer a conversão já direto, né? Tipo, a velocidade, se ele tivesse dado em quilômetros, para fazer a conta eu teria que converter primeiro para metros por segundo, Sim, para depois fazer a conta e no resultado final só chegar ali e colocar metros por segundo ao quadrado. Só, não tem sim. nenhum segredo. Não, é isso mesmo, tá? Exatamente isso que você falou. Ok. Suponhamos que ele tenha dado em quilômetros, tá? Por hora. E o tempo em 0,04 minutos, eu acho. Sim, ou em minutos, ou em hora, que seja. Suponhamos que ele tenha dado assim. Aí você tem que fazer toda a transformação antes de fazer a conta. Aí você teria que transformar a velocidade, como eu já ensinei, pelas regrinhas, e transformar o tempo, para depois substituir na equação, para a aceleração já sair direto em metros por segundo ao quadrado. Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Não? Posso passar? Vamos para outro Professora. exercício. Oi, pode falar. No outro exercício é mais ou menos igual, que eu não entendi muito esse, professor. Qual? Fala de novo. O outro exercício é mais ou menos igual? Qual que você não entendeu? Esse exercício aqui eu não consegui entender. O da aceleração? Sim. Esse aqui? Ó, Isso. básico, tá? Simplesmente, vocês precisam saber a equação. Então, por exemplo, a equação da aceleração. Saber a variação da velocidade pelo tempo. Ele me deu velocidade final, que é 10. Ele me deu a velocidade inicial, que é 30. Por isso que aqui eu coloquei 10 menos 30. E ele me deu o tempo total, 4 segundos. Então, dividido por 4. Então, eu só fiz a continha. Percebe que é só uma substituição, tá? Sim, sim. O problema da física que eu noto, que em contas vocês se dão bem. O problema é a interpretação. Então, o exercício, gente, vocês têm que ler, reler, anota, sabe assim? Por exemplo, começou a fazer o exercício, já vai anotando. Velocidade inicial, 30. Velocidade final, 10. Porque se vocês anotarem já com a representação, na hora de substituir na equação fica mais fácil. Tudo bem, Matias? Entendi, professor. Agora sim, é mais substituição mesmo. Mas eu vou fazer mais mesmo, exercício do tipo, tá? Vou fazer mais exercício. Sim. Vamos lá. Vamos para o próximo. Ó, um teste de rodagem. Deixa eu pegar meu mouse aqui, peraí. Um carro faz. Prestem atenção, tá? Eu até fiz um esquema para vocês aqui embaixo, ó. E eu aconselho todos a fazerem esses esqueminhas na hora da gente for fazer exercício. Quem não tem como errar, tá bom? Porque a gente não se perde. Então, ó, um carro, vamos acompanhar aqui. Um carro faz 100 metros, então isso é a distância, o delta S, o deslocamento que ele faz. 100 metros com uma velocidade média de 40 metros por segundo. Então, ele anda 100 metros com a velocidade de 40 metros por segundo. Depois, o mesmo carro faz 25 metros de deslocamento, também é uma distância, com uma velocidade média de 50 metros por segundo, ao longo de uma pista reta, retilínea. Então, que fica fácil para a gente. Determine a velocidade média em metros por segundo do carro durante todo o percurso. Ele te dá o percurso picado, certo? Por isso que eu aconselho fazer o esqueminha, ó. Então, vocês vão imaginar que isso aqui é uma pista que o carro andou. Ele andou 100 metros. Tá bem desproporcional, tá, gente? Ele andou 100 metros a uma velocidade de 40 metros por segundo. Depois ele andou mais 25 metros, que é outro deslocamento, a uma velocidade de 50 metros por segundo. Vamos pensar. Quais as grandezas que ele me deu, que eu tenho? Espaço, né? Que é 100 metros, depois 25 metros, e as velocidades. Tudo bem? O que está faltando para eu encontrar nesses intervalos?
O que está faltando? Qual é a grandeza que está faltando para eu encontrar Tempo. aqui? O tempo. Então, e essa é a primeira análise que eu tenho que fazer do meu exercício. Então, a primeira parte do meu exercício, vamos pegar aqui o primeiro percurso. Ele me deu o espaço e me deu a velocidade. Então, eu vou achar o tempo. Eu sei que equação de velocidade é variação do espaço pela variação do tempo. Não é o tempo que eu quero? Vou isolar o tempo. Então, o que eu faço? Ó, meu tempo está aqui. Passo ele para cá, porque é ele que eu quero encontrar. A minha velocidade que está aqui vai passar para cá dividindo. Então, isolei, olha aqui a minha equação. Agora eu vou achar o tempo, porque eu tenho o deslocamento e a velocidade. Então, para a primeira parte do meu percurso, qual que é o meu deslocamento? 100 metros. Dividido, qual que é a velocidade? 40 metros por segundo. Então, 100... Professora. Oi, pode falar. Vale o contrário caso eu quisesse achar o espaço percorrido também, né? Tipo, para isolar. Daí, no caso... Não entendi, fala de novo. Tipo, valeria ao contrário, caso eu quisesse achar o espaço percorrido, caso não tivesse dado só o tempo e velocidade média. Sim, Daí, aqui a gente está analisando o que ele deu e o que está faltando, tá? Poderia ser o contrário. Ele poderia ter dado o tempo e a velocidade e pedido o espaço, ou vice-versa. Ou dado o espaço e o tempo e pedido a velocidade, tá? Aqui está faltando o tempo, então é o que a gente vai encontrar. Então, no meu primeiro percurso, o tempo é ΔS pela velocidade. Qual que é o espaço que ele andou? 100 metros. Olha lá no sisteminha que eu fiz aqui, ó, 100 metros. Qual que é a velocidade que ele fez? 40 metros por segundo. 100 dividido por 40 vai dar um tempo de 2,5 segundos. Então, eu achei o tempo para o primeiro percurso, tá? Agora, vamos pegar a segunda parte do percurso. Qual que é o meu espaço da segunda parte? 25 metros. Qual que é a minha velocidade da segunda parte? 50. Gente, quem está com o microfone aberto... Pessoal, gente com o microfone aberto. É o som. Obrigada. Então, na segunda parte, eu tenho o espaço, que é 25, que ele andou, dividido pela velocidade, que é 50 metros por segundo. 25 por 50 vai dar 0,5, que vai me dar o tempo. Então, o primeiro percurso, ele andou em 2,5 segundos. O segundo percurso, ele andou em 0,5 segundos. Agora, percebe que eu tenho tudo. Percebem que eu tenho o espaço, a velocidade, o tempo que ele andou aqui, que foi 2,5 no primeiro trajeto. No segundo, o espaço, a velocidade, o tempo no segundo trajeto, que foi 0,5 segundos. E o que ele quer, na verdade? A velocidade média do percurso todo. Como que eu acho a velocidade média do percurso todo? Agora, eu não vou olhar por partes, tá? Eu vou olhar o percurso todo. Olha para mim isso aqui, ó. Percurso todo. Velocidade média é variação do espaço pelo tempo. Qual é o espaço todo que ele percorreu? 125 metros. Todo mundo vê isso, ó? 100 mais 25. Então, 125 metros foi o espaço todo. Qual é o tempo total que ele percorreu? Ou seja, o tempo do primeiro intervalo mais o tempo do segundo intervalo. O tempo do primeiro, 2,5. O tempo do segundo, meio. Total, 3. Então, percurso todo, que é 125, dividido pelo tempo todo, que é 3 segundos. 125 dividido por 3 vai dar 41,6 metros por segundo. Essa velocidade é a velocidade média do tempo do percurso total. Então, primeiro eu analisei por partes para achar os tempos. Depois, para achar a velocidade média do percurso total, eu somei os dois espaços
dividir pela soma dos dois tempos. Tudo bem? Entenderam, gente? Esse exercício é importante, tá? Sim, professora, ficou claro, ficou bom. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer aproveitar para perguntar Professora. enquanto está aberto? Tem como você explicar ele de novo? Eu não entendi muito bem. Que parte? Todo? Todo. Tá. Vamos lá, então, rapidinho. Ó. Eu tenho a minha pista de percurso. A primeira parte do meu percurso, o meu carro andou 100 metros, uma velocidade de 40 metros por segundo. Segunda pista, 25 metros, a uma velocidade de 50 metros por segundo. Entendi. Para eu achar a velocidade média total, eu tenho que achar os tempos, tá? Então, aqui é a minha equação de velocidade. Só isolei o tempo, então troquei a velocidade pelo tempo aqui, isolei o tempo, passei a velocidade para cá. Então, o tempo vai ficar espaço pela velocidade. No meu primeiro percurso, o espaço é 100, a velocidade é 40. 100 por 40, 2,5 segundos. No meu segundo percurso, o espaço é 25, a velocidade é 50. 25 por 50, 0,5 segundos. Agora, eu já tenho o tempo. Se eu somar esses dois tempos, vai ficar o tempo do percurso todo, tudo bem? 2,5 mais meio vai ser 3 segundos. Ele quer a velocidade média do percurso inteiro. Para eu achar a velocidade média, olha onde está meu mouse, do percurso todo, vai ser o ΔS, que é o deslocamento total, pelo ΔT, que é o tempo total. Então, o deslocamento total vai ser 100 mais 25, 125. O tempo total vai ser 2,5 segundos mais meio segundos, que é 3. Então, 125, que é o deslocamento, dividido por 3, que é o tempo, 41,6 metros por segundo. Essa é a minha velocidade média do percurso todo. Ficou mais claro? Ô, professora, eu tenho uma dúvida. Professora, obrigada. De nada. Pode perguntar, gente. Deixa eu te falar, no último exercício, a questão estava em metros por segundo ao quadrado. Esse não tá. Qual que é a diferença para eu O último finalizar o exercício? exercício é a aceleração, tá? Ó, uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, tá, gente? Metros por segundo é velocidade, é unidade de velocidade. Metros por segundo ao quadrado é unidade de aceleração. Tá? Então, cuidado com isso. E essa aqui, a gente está achando velocidade de novo, ó. Então, é metros por segundo. Tá? Tudo bem? Tudo bem, professora. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Professora, Oi. então vai ficar, nesse caso, movimento progressivo, né? Porque ele não reduziu nem em qualquer momento. Ele quis saber a velocidade, né? Isso. Se a gente fosse analisar o movimento, embora tá muito abstrato, né? Porque aqui a gente consegue analisar só os sinais, certo? Então, a gente ia analisar que a velocidade deu um sinal positivo. Se ela deu um sinal positivo, vai ser um movimento progressivo. Posso fazer essa análise? Posso. Só que vocês conseguem entender como fica abstrato? Não dá para enxergar direitinho. Vocês vão conseguir enxergar, ficar mais concreto com gráfico, tá? Mas eu posso fazer essa análise? Posso. E se eu voltar aqui, ó, no primeiro exercício, vamos falar o tipo de movimento, então. A minha velocidade deu positiva, meu movimento seria progressivo também, certo? No segundo exercício, a minha velocidade deu negativa. Não, perdão, aqui eu já fiz direto, né? A minha aceleração deu quanto no segundo exercício? Negativa. Aceleração negativa. Aceleração negativa, o que eu posso utilizar? Movimento retardado, tá? Só que também não fica claro, eu só uso com os sinais. Tá? Não fica claro o que aconteceu. Eu sei que é negativo o movimento retardado porque freou. Beleza. Mas eu não consigo fazer uma análise aprofundada. Tá bom? Como a gente vai fazer a hora que a gente entrar nos gráficos.
mas pode escrever o tipo se quiserem. Tudo bem? Pessoal, até aqui tudo bem? Posso ir para o próximo exercício? Pode. Próximo exercício também é básico, é o estilo do segundo, só que aqui a gente tem transformação de unidade, então um exercício importante, tá? Sempre quando tem transformação de unidade, vocês precisam ficar craques nisso, porque a maioria dos exercícios tem que transformar, tá? Vamos lá. Um automóvel percorre uma estrada de modo que a sua velocidade vai aumentando. Num determinado instante, sua velocidade escalar é de 50 km por hora. Então, vocês estão vendo que já deu quilômetros por hora, não está no sistema internacional. 2 segundos depois, ó, o tempo está no sistema internacional. Olha a bagunça, isso aí não pode, tá? Eu tenho que deixar tudo no sistema só. 2 segundos depois, sua velocidade escalar foi para 72 km por hora. Então, ele deu 2 velocidades. Velocidade inicial, velocidade final, com um intervalo de tempo só, como ele deu na outra. Só que as unidades não estão batendo. Calcule a aceleração escalar média do automóvel entre esses 2 instantes, esses 2 segundos. Tá? No sistema internacional. Então, o sistema internacional é metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que transformar o quê? As minhas velocidades, que estão em quilômetros por hora, antes de jogar na equação. Como vocês haviam perguntado lá atrás. Então, vamos transformar primeiro, depois a gente vai fazer as contas, tá? Então, se eu estou em quilômetros por hora, vou para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6, que é a nossa regrinha. Então, a minha velocidade final, ele fala que depois de 2 segundos, a velocidade é 72 km por hora. A velocidade final, 72 dividido por 3,6, quem tiver com a calculadora na mão faz essa continha, vai dar 20. Então, vai dar 20 metros por segundo. Então, a minha velocidade final, eu já passei no sistema internacional, ó. A minha velocidade inicial, que é 54 km por hora, quando eu divido por 3,6, vai dar 15 metros por segundo. Então, agora, as velocidades que eu vou usar são essas duas. Aqui estão no sistema internacional. Metros por segundo, porque o meu tempo já está em segundo. Agora, eu posso fazer a continha. Então, agora, vamos entrar na equação. Ele quer a aceleração escalar média. Equação de aceleração escalar média é a variação da velocidade pela variação do tempo. Sabendo que variação é velocidade final menos velocidade inicial, e a do tempo é tempo final menos o tempo inicial. Então, a aceleração média vai ser ΔV por ΔT. ΔV, velocidade final menos a inicial. Qual que é a velocidade final dele? 20 metros por segundo, que eu já transformei. Qual que é a velocidade inicial dele? 15 metros por segundo. Então, 20 menos 15, final menos inicial. O tempo, como aconteceu lá no exercício anterior, ele me deu já um intervalo de tempo total. Então, ele fala que ΔT é 2 segundos. Então, é só substituir o tempo igual a 2. 20 menos 15 vai dar 5. 5 dividido por 2, a minha aceleração média vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado, porque já está transformado no sistema internacional. Tudo bem? E aí, gente? Deu para entender? Tranquilo. Top. Uma pergunta. Caso fosse dado um exercício com a variação de tempo, como seria mais ou menos apresentada essa variação? Por, sei lá, Não, caso caia algum exercício, tipo... Ele iria falar assim o exercício, ó. Ai, perdão, gente, mudei sem querer. Ele iria falar assim o exercício, ó. Num instante, suponhamos, 1 segundo, a velocidade do automóvel era 50 km por hora, tá?
Em 4 segundos, ou seja, 4 segundos depois, a velocidade do automóvel foi para 72 km por hora. Então, ele ia te dar esse jogo aí, tá? Sim, Aí entendi. você teria que saber isso, que o tempo final seria 4, o tempo inicial que ele falou seria 1 segundo. 4 menos 1, 3. Aí tem que fazer a mesma variação que você faz na velocidade, teria que fazer a variação no tempo. Sim, entendi. Tá? Professora, Oi. por que aí no final tá 2 tá ao quadrado? Porque é a unidade de aceleração. Lembra que eu falei lá atrás? Unidade de velocidade é metros por segundo. Unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Isso aí vocês têm que guardar, tá, gente? Tá? Guarda, ó. Unidade de velocidade é só metros por segundo. Unidade de aceleração, metros por segundo, aí entra o quadradinho lá em cima. Ah, tá. Tá? Guardem isso é importante, tá? Unidade de todas as grandezas em física é importantíssimo, tá bom? Tudo bem? Estava tentando lembrar assim, aceleração com área. Será que não? Na verdade, da onde vem essa unidade? Eu não queria confundir a cabecinha de vocês, mas eu vou explicar, tá? Vamos voltar lá. Vamos fazer as coisas. Onde vem essa unidade? Olha para cá. Vocês estão vendo onde eu estou passando o mouse? Estão vendo? Sim. Sim? A unidade de velocidade é quanto? Qual é a unidade de velocidade que eu acabei de falar? Quilômetros por hora. Metros por segundo. Não, deixa eu fazer uma coisa. Peraí. Vamos fazer bonitinho, tá? Já que a gente tem um tempinho. Gente, fecha o microfone. Ó, vamos lá, vamos ver se vocês acompanham comigo, tá? A unidade de velocidade, vocês me falaram que é metros por segundo. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Qual que é a unidade de tempo? Segundos. Segundos. Todo mundo enxerga isso? Sim. Sim? Por isso, Metros segundos por ao quadrado? segundo. Por segundo. Então, deixa eu fazer diferente. Vamos deixar esses menininhos craque. Tem que ficar craque mesmo, hein? Não ficar craque em unidade, galera. Vamos explicar para todo mundo. Vamos fazer diferente. Ó. Velocidade é metros por segundo. Certo? Tempo. Tempo vai ser segundos. Vocês conseguem enxergar isso que eu fiz aqui? Sim. Velocidade é metros por segundo. O tempo é segundos. Isso aqui está multiplicando. O que dá isso? Segundo Metros ao quadrado. por segundo ao quadrado. Então, entendi. é por isso que a aceleração vai dar metros por segundo ao quadrado, porque eu tenho que analisar a unidade de velocidade, tenho que analisar a unidade de tempo. A hora que eu brinco com essas unidades, a aceleração passa a ser metros por segundo ao quadrado. Ficou mais claro? Vocês não vão esquecer mais disso? Até amanhã, não. Caraca. Não, agora é sim, professor. Mas melhorou? Quem estava com dúvida nas unidades? Sim? Faz uma musiquinha e coloca para tocar a noite inteira. Foi bom. Põe na porta da geladeira, né? Bom, vamos fazer uma coisa agora? Eu tô com um quinto exercício aqui, esse aqui eu já fiz com vocês. O quinto exercício, ele é muito parecido com o terceiro exercício. Mas eu não vou fazer com vocês, não. Vocês vão tentar fazer sozinhos. E eu faço ele na próxima aula, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Porque é muito fácil eu explicar e fazer os exercícios com vocês assim. Parece que quando a professora fala, dá para entender. E na hora de pegar para fazer sozinhos, esse é o problema, não é?
Não trava? Vocês não dão aquela travada? Nossa, mas eu entendi tanto na aula certinho que a professora falou, eu não consigo fazer sozinho. Esse é o problema de exatas. Então, não é para ter pontuação, tá? Ninguém vai ter pontuação, porque a gente já combinou que eu não vou deixar exercícios para pontuação na aula. Eu vou fazer uma lista de exercícios com todos os exercícios do semestre todo e vou passar para vocês. Eu não tive tempo de fazer ainda, tá? Mas logo, logo eu faço. E eu passo para vocês irem fazendo e estudando. Aí sim a lista vai valer ponto. Isso aqui não vai valer ponto. Mas eu quero que vocês tentem fazer sozinhos essa semana, é uma tarefa. Lembra que... eu ia falar, lembra que eu adoro dar tarefa, mas vocês não lembram, né? Vocês não tiveram aula comigo ano passado. Eu adoro dar tarefa para casa. Então, Poxa, primeiro semestre a gente teve sim. Esse exercício 5, eu quero que vocês dão um print para vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Não tá valendo nada, tá, gente? É mais para vocês estudarem mesmo. Mas já não tá resolvido aí, professora? Ele tá resolvido, mas eu quero que vocês dão um print e tentem fazer sozinhos, tá? Vocês já sabem a resposta, o procedimento é o mesmo. Gente, isso não é cobrança, tá? Isso vai de vocês. Professora, vocês podem pegar e falar assim, tá resolvido, vou copiar, não vai adiantar nada. Mas assim, eu não vou fazer com vocês. Eu quero que vocês tentem fazer eles sozinhos. Vocês podem Tem como disponibilizar os slides pra gente? Eu vou mandar. Vou mandar amanhã. Vocês preferem? Pode ser. Sim. Do que dar o print? Tudo bem. Mas quem quiser dar o print, tá aí, tá? Ok. Prometem pra mim que vocês vão tentar fazer sozinhos? Eu vou tentar. Tá? Você vai mandar o PDF ou não? Sim. Ó, o procedimento dele é o mesmo que o do 3, tá? Ele divide os percursos. Então, vocês têm que analisar os percursos separadamente. Primeiro, eu acho os tempos e depois vocês vão trabalhar com velocidade total, tempo total, para achar a velocidade média total do percurso. Tá? Então, é o mesmo procedimento. Okay? Tudo bem? Professora. Pode falar. Ó, a lista de exercícios você vai aplicar quando pra gente? Então, gente, a lista de exercícios... Peraí, antes de eu falar da lista de exercícios, pessoal, dos slides, mais alguma dúvida? Senão eu vou interromper o compartilhamento. Professora. Olha, por enquanto, eu acho que eu entendi tudo. Por enquanto, tá tudo bem? Professora. Pode falar. A senhora vai mandar esse PDF para nós no grupo? Vou mandar por e-mail, para mim fica mais fácil, tá? Amanhã mandando que a gente tenta fazer. Tá, amanhã, a hora que eu entrar para preparar minhas outras aulas, eu mando para vocês, tá bom? Eu vou interromper e a gente conversa sobre a lista, pode ser? Ok. Ok. A matéria desse semestre parece ser um pouco mais tranquila do que a do semestre passado. Mas vai ser sim, é gostoso. É que agora a gente tá pegando o jeitinho da coisa. Ó, o primeiro semestre sempre Só vou matar esse Juliano, velho. Tá? Por que, Gustavo? Caramba. Caralho, agora que eu vi a porra do favor. Eu ajudo, hein? Vamos lá. Sobre a lista de exercícios, gente, só voltando. Eu vou fazer essa lista, mas eu preciso de um tempo, porque essa lista eu tenho que fazer... eu tenho que colocar para vocês exercício do semestre todo, tá? Porque eu vou jogar a lista com todos os exercícios e vocês vão fazendo devagar conforme as aulas. Tudo bem? Então, assim, vocês precisam me dar um tempinho, porque vai um tempo para fazer essa lista, porque é bastante exercício, e ela vai valer nota no final, como o semestre passado. Ok? Tipo uma apostila? Professor, sabe por quê? Sabe por que eu perguntei? Porque às vezes demora um pouco para ficar pronta, aí quando a gente pegar a lista para fazer, já tem uma carga grande de outras matérias também, entendeu? Não, sim, gente, mas o tempo que eu falo não é um mês, não. Eu vou ver, eu vou fazer um pouco esse final de semana, um pouco semana que vem eu já faço, depois eu já mando para vocês, tá? Tá ok. Não vou demorar para mandar, não, podem ficar tranquilos. Tá bom, obrigado, Tá? professor. Ô, professora. Tem gente que pediu para eu voltar. Tem alguém que precisa que eu volte em algum slide? Estão falando no bate-papo. Mais alguém precisa que eu compartilhe a tela novamente para copiar alguma coisa? É só o exercício, professora, que você passou para a gente fazer sozinho. Tá. Gente, ó, então, quem não tem mais dúvida, nossa aula já está encerrada por aqui, tá? Vocês podem sair.
Uma boa noite, boa semana. Beleza, Até professor. semana que vem. Boa Boa noite, professor. Obrigado. Obrigado, hein? Quem quiser ver